Olá, colegas procuradores e operadores do direito que acessam o nosso canal no YouTube. É com grande satisfação que eu anuncio o início de um novo projeto no nosso canal. Esse projeto consiste na veiculação de uma série de vídeos com colegas procuradores falando de temas muito importantes para a nossa atuação profissional. Aproveito a oportunidade para convidar todos vocês para participar desse importante projeto, tal como fez o nosso colega Dr. Leonardo Garcia, que discute nesse primeiro vídeo que está sendo veiculado o tema importante e constante da sua última obra, denominado Consumo Sustentável. Procurem a assessoria de comunicação da PGE para propor projetos para a veiculação desses vídeos. Este canal é seu, procurador. É muito importante a sua participação. Espero que o programa agrade a todos e que os vídeos veiculados contribuam para o debate jurídico. Muito obrigado. Olá, meus amigos, meu nome é Leonardo Garcia e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu mais novo filho, não é isso? Quando a gente tem um livro novo que a gente tratou com tanto carinho, a gente chama ele de filho. Eu queria apresentar esse filho novo para vocês, porque é uma temática nova no Brasil. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse estudo lá na PUC em São Paulo, durante o meu mestrado, e eu tratei exatamente sobre o consumo sustentável. Sobre que viés? A chamada proteção do meio ambiente pelo Código de Defesa do Consumidor. Em 2012, eu tive a oportunidade de assessorar o relator no Senado das atualizações do Código de Defesa do Consumidor, o senador Ricardo Ferraço. E uma das coisas que nós, quando então debatíamos sobre a atualização do Código, para quem não sabe, nós tínhamos 3 temas inseridos na atualização do Código: o superendividamento, comércio eletrônico e o aprimoramento das ações coletivas. E nessas reuniões, então, onde a equipe debatia sobre a possibilidade de inserir novos temas, nós então cogitamos na época de inserir o chamado consumo sustentável. Não só o consumo sustentável, mas também inserimos a chamada publicidade infantil, o fortalecimento dos PROCONs, a questão das passagens aéreas, que é um problema sério no Brasil. Mas então nós inserimos na época o chamado consumo sustentável. E aí nós tivemos a oportunidade de estudar durante 3 anos na PUC, especialmente sobre o consumo sustentável e por que seria importante a inserção dele no Código de Defesa do Consumidor. É um tema que já foi contemplado pela ONU na questão das diretrizes da defesa do consumidor desde 1999, e no Brasil até então não havia ou não há ainda uma legislação que contemple de maneira suficiente, de maneira a realmente dar um amparo ao chamado consumo sustentável. Nós temos a Lei de Resíduos Sólidos, que vai tocar no assunto, que vai tratar da questão dos resíduos especialmente, mas eu queria trabalhar de uma maneira mais genérica. Porque se o grande problema hoje ambiental, falado por grandes ambientalistas, é a questão do consumo, se antigamente nós tínhamos o problema populacional, esse era então um dos problemas ambientais, foi considerado durante muitos anos, até a década de 70, o problema da população, o crescimento populacional. Depois o problema passa então a ser a questão da produção. A produção dos países desenvolvidos poluindo, a forma como eles estavam produzindo, estava poluindo o meio ambiente. Então houve um grande investimento durante toda a década de 70 e 80 na chamada produção limpa. A questão dos produtos verdes, a questão do selo verde, e isso realmente houve uma melhora substancial. Porém, a questão da poluição continuou. E para piorar, até aumentou em algumas circunstâncias. Então, passa então, a partir da ECO 92, a tratar desse tema, dizendo que o grande vilão, não que os outros não fossem também, mas o grande vilão efetivamente era o consumo. Ou seja, se os países pobres, se os países em subdesenvolvimento passassem a consumir da mesma forma que os países desenvolvidos, nós precisaríamos então de 2 planetas Terra. Ou seja, a verdade a constatação é que nós não conseguimos hoje, efetivamente, proteger o nosso meio ambiente. Nós estamos no estado de degradação permanente. Então nós precisamos repensar a forma como nós queremos viver, a forma como a nossa sociedade, efetivamente, quer viver. Então esse trabalho efetivamente do consumo sustentável é como que o Código de Defesa do Consumidor
pode ser um aliado na defesa do meio ambiente. De que forma nós, operadores do direito, hoje, sem a atualização do Código de Defesa do Consumidor, porque quando vier a atualização, e se passar agora na Câmara dos Deputados, porque já passou no Senado Federal, nós teremos aí a inserção expressa do consumo sustentável no Código de Defesa do Consumidor. Mas como que hoje já é suficiente, como que o Código hoje já nos ajuda e muito na aplicação, se for corretamente aplicado, como que nós podemos pensar na questão do consumo sustentável hoje? Então, foi esse trabalho efetivo que eu desenvolvi. Para isso, claro, eu trabalhei a ideia da sociedade de consumo, mostrar para vocês como que se deu a sociedade de consumo. Porque muito se estuda sobre a questão da Revolução Industrial. Né? Desde a época dos colégios, do colégio, etc., nós estudamos efetivamente a Revolução Industrial, a produção. Nós não estudamos o consumo. Qual foi o impacto que o consumo causou na sociedade? O que ele mudou efetivamente na sociedade? O que o consumo alterou as relações sociais? Esse estudo ele é interessantíssimo. E ele só se deu a partir da década de 80, esse aprofundamento do consumo, então do estudo efetivamente do consumo. Então eu procuro abordar isso nesse livro, como que se deu a sociedade de consumo no mundo, qual foi o impacto do consumo nas relações do dia a dia e, em especial, como que se deu isso no Brasil. Porque quando a gente pensa na Europa, quando a gente pensa nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, nós estamos falando de uma sociedade de consumo que foi iniciada realmente com impactos desde o século XVI, século XVII, século XVIII. No Brasil, a gente começa então a ter um impacto significativo no século XX, ou seja, nós tivemos uma sociedade de consumo no Brasil tardia, e isso vai ter os seus impactos. Nós não podemos considerar toda uma sociedade, por exemplo, europeia, que teve um tempo de amadurecimento enorme. Nós não, nós tivemos uma coisa assim explosiva. De repente, quando nós acordamos, a gente já estava inserido numa sociedade de consumo com marketing agressivo, com toda uma técnica por trás de produção, de uma produção em massa. E aí nós vamos ter as consequências no Brasil hoje dessa sociedade de consumo. Então eu procuro abordar essa questão específica no Brasil. Porque quando a gente pensa em trabalhar a questão da legislação, nós não podemos simplesmente importar leis de outros países, sem que nós contextualizemos o país em que vivemos. Então, às vezes é muito comum a gente pegar, mas na Europa funciona assim, nos Estados Unidos funciona assim, na Argentina funciona assim, mas espera aí, qual é o contexto desse país, qual é o contexto dessa sociedade, como eles são educados e como nós fomos educados, como nós sofremos o impacto dessa sociedade de consumo, como que isso se deu no Brasil. Então, essa abordagem ela é fundamental para a gente poder entender algumas situações, inclusive como que o Estado deve ser protetivo no Brasil em relação a algumas situações que em outros países não são. Então a gente não pode considerar que na Suécia não há uma proteção efetiva do consumidor, porque lá talvez não precise dessa proteção. No Brasil nós precisamos, por uma série de razões históricas. Então essa abordagem histórica ela é importante para a gente poder entender alguns fatos específicos. Depois eu trabalhei também no livro como que se deu essa ideia do consumo sustentável. Então, já falei para vocês rapidamente sobre a questão do problema ambiental que veio da questão demográfica e depois passa então a ser a produção para chegar no consumo e vai se dar isso na Eco 92 aqui no Brasil. Então é um fato marcante. Foi no Brasil que esse tema ganha força através da Eco 92 do Rio 92. Então mostrar também como essa temática do consumo sustentável se deu. Porque senão a gente começa a abordar a questão do consumo sustentável e fica meio perdido, né? Peraí, por que surgiu essa temática? Essa foi sempre uma questão que eu me questionei. E aí eu fui estudar a fundo a origem desse problema, a origem, então, quando que se deu a preocupação efetiva com relação ao consumo sustentável. Depois eu falo um pouquinho da proteção do consumidor. Como é que se dá a proteção do consumidor na esfera constitucional para chegar efetivamente na esfera legal através da Lei de Resíduos Sólidos e efetivamente através do Código de Defesa do Consumidor. E a última parte do trabalho, que é, na verdade, a essência do trabalho, é mostrar como que o Código tem vários canais. Canais que eu chamo são artigos, parágrafos, incisos, princípios que podem ser utilizados na proteção ambiental. A questão da informação ambiental. Nós compramos produtos hoje e nós não sabemos se esse produto polui o meio ambiente ou não. A gente não sabe se aquele produto, quanto de energia foi gasto
para ser feito aquele determinado produto. Um carro, por exemplo, a gente não sabe durante todo o ciclo de vida dele, desde a sua produção, desde a extração da matéria-prima, desde a sua produção, até mesmo o descarte dele, a gente não sabe quanto de resíduo, por exemplo, é gasto naquele produto. E essa falta de informação faz com que o consumidor não possa contribuir no ato de consumo. Porque se eu sei qual o produto que polui menos o meio ambiente, se eu for consciente disso e tiver essa informação, eu posso ajudar na hora da relação de consumo comprando, por exemplo, um produto menos poluente. Ou posso, se ter uma consciência melhor, uma responsabilidade socioambiental, por exemplo, deixar de consumir. E aí nós vamos começar a rever alguns valores. Será que está certo esse consumismo exacerbado que nós estamos vivendo? Claro que consumir é muito bom, claro que comprar coisas é muito bom, mas nós precisamos de tudo isso que nós estamos nos impondo, precisamos consumir dessa forma que nós estamos consumindo. Então talvez, se nós fôssemos informados, se nós formos educados para isso, talvez a gente ia repensar algumas questões, a gente ia repensar algumas compras que a gente faz. E eu tento abordar isso através do princípio da informação ambiental, que isso talvez seja o principal meio de mudar efetivamente e promover o consumo sustentável, portanto, protegendo o meio ambiente. Então, depois eu faço uma abordagem minuciosa dos artigos que podem ser utilizados, então, para a proteção ambiental através do Código de Defesa do Consumidor. E na última parte do livro, eu coloco as atualizações do CDC. Quais foram os artigos que nós inserimos? A maioria das redações foi feita pelo professor Marcelo Sodré, professor da PUC de São Paulo. Então, nós pedimos a ele essa colaboração e aproveitamos essas redações para inserir nas atualizações do Código de Defesa do Consumidor. Eu procuro explicar por que vai ser importante, então, embora o Código hoje já proteja o meio ambiente, eu procuro explicar por que efetivamente a atualização vai ser bem-vinda, vai fortalecer ainda mais essa questão da proteção ambiental, ok? Espero que vocês possam gostar desse livro. Foi um fruto, como eu disse, de um trabalho aí de 3 anos de pesquisa, de muito estudo, e eu apresento esse trabalho com muito carinho para vocês. É um trabalho praticamente inédito, a abordagem que foi feita sobre o Código de Defesa do Consumidor nessa viés da proteção ambiental. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus.